A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Na aula de número 1 eu comentei sobre a, o que de fato é a igreja e a sua natureza, a sua missão, alguns nomes técnicos que foi a aula do número 1 e a aula do número 2. Nesta aula do número 3, acredito que eu vou tentar fazer ela em uma aula. Tá? Eu sou o professor Claudine Santos e eu gostaria que você me acompanhasse comigo para que podemos aprender juntos. Eu gostaria aqui nesta aula comentar sobre o cristianismo da pregação de Cristo Jesus até Constantino, beleza? Queridos, Jesus Cristo ele nasceu na Palestina, naquele que acabou sendo estabelecido como o ano primeiro da era cristã. Durante o reino Otávio Augusto, primeiro imperador romano, sua morte ocorreu provavelmente ali em 33 na década de Cristo, no reinado de Tibério, o segundo imperador. Ao longo dos 3 séculos seguintes, o cristianismo seria então largamente perseguido pelo Império Romano, até a sua localização já no reino do Constantino em 313 e o seu posterior, ou seja, a oficialização como a religião do Império por Teodósio do ano de 390. Queridos, as origens e as evoluções do cristianismo estão organicamente vinculadas à evolução do Império Romano. Da mesma forma, a definitiva expansão de novas religiões faz-se paralelamente ao declínio de Roma. Nós vemos aqui algumas tensões sociais na Palestina. Quando a gente observa aqui sobre, desde esse ponto de vista, o cristianismo surgiu na Palestina, região sob o domínio romano desde 64 a.C., e teve como a origem a tradição judaica da crença na vinda de um Messias, o Redentor, o Salvador, o Filho de Deus, cuja a vinda traria então uma redenção para todos aqueles que acreditassem nele. A circunstância de Cristo Jesus, já adulto, teria surgido na cidade de Jerusalém, era automaticamente exclusiva. Então a Palestina jamais se submeteria totalmente a um domínio romano, levando então ao império a uma postura repressiva em relação à população local, que reagia inclusive por meios de movimentos armados contra a presença romana. Foi em meio a este clima politicamente tenso que Jesus procurou exprimir uma mensagem baseada no amor ao próximo, no perdão às ofensas e no desapego aos bens materiais. Então, tal mensagem, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, em nada ameaçava o domínio romano, mesmo porque Jesus ele sempre enfatizou que a sua pregação nada tinha por política e que o seu reino e que o que ele queria dizer, que ele estava se referindo, não era um reino terrestre, mas era um reino celestial. Por um outro lado, o caráter explosivo da região, aliada à postura romana de combater sistematicamente o surgimento de lideranças que pudessem ofuscar o predomínio de Tibério, fazia então de Jesus um inimigo potencial para Roma. Um outro elemento a ser considerado é a atitudes como comum do Estado romano de preparar aliar-se às elites nas áreas, ou seja, que eram dominadas, utilizando então as como um elemento de controle sobre setores populares. Então isto desde que as autoridades fossem, ou seja, conviventes com a dominação. Então, dessa forma, a condenação a Jesus imposta pelos romanos seria um marco
de simpatia para com as autoridades religiosas judaicas e que já haviam repudiado como blasfêmio. Segundo os evangelhos, Jesus ele foi preso pelos romanos sob acusação de conspirar contra o império, ou seja, torturado, foi condenado à morte e crucificado no ano 33. Então, o mando do procurador romano com Pôncio Pilatos. A gente vai observar aqui, queridos, que nós somos, a partir dos primeiros cristãos, a partir da morte de Cristo, seguiu-se a tradição que gerou o cristianismo. Ela foi a obra primeiramente dos apóstolos, que se encorajaram de espalhar essa nova doutrina, destacando Pedro e apontado por Jesus como responsável, ou seja, não simplesmente a fundação, entre aspas, eu falo assim entre aspas porque eu já citei isso aqui na aula de número 1, os irmãos poderão procurar aqui, que é uma aula anterior a esta, aonde Jesus disse assim, ó, pois eu te digo que tu és Pedro. Pedro é fagulhas de pedra, mas sobre esta pedra se referindo a ele. Então, Pedro jamais poderia a igreja estar edificada sobre ele. Não vou comentar porque já tem essa aula, que é a aula do número 1, tá certo? O apelo que deu o cristianismo no sentido universal, tornando-se então acessível a todos os povos pagãos, ou seja, e descaracterizando então como o privilégio de um povo supostamente eleitos por Deus até a uma cultura. Durante então, querido, duramente nós podemos observar aqui que esses cristãos foram perseguidos, eles tiveram que criar uma estrutura muito sólida, organização como uma forma de sobreviver. No plano local, os presbíteros cuidavam de entender as necessidades espirituais dos fiéis. Surgiram posteriormente bispos encarregados de comandar as atividades da igreja nascentes em cada província sobre a sua autoridade. Então, essa estrutura, ela contando ainda com a metrópolis, bispo das capitais províncias e patriarcas, bispos de grandes cidades, eram centralizadas nas figuras de bispos de Roma. A gente vamos observar que surgiu então uma estrutura centralizada, automaticamente organizada, capaz de manter coesão entre os fiéis e entre o próprio no começo do cristianismo. Queridos, as perseguições sofridas pelos cristãos, ordenadas por imperadores como Nério, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio e Simpétimo Severo, que tiveram um caráter mais político do que propriamente religioso. Primeiro, os cristãos recusavam de se acultuar os deuses propostos pelo império e aceitar a divinização dos imperadores. E segundo, graças à sua mensagem redentora, o cristianismo ele obteve então enorme sucesso entre os excluídos da sociedade romana, mulheres, pobres, especialmente escravos, e atestando o caráter socialmente perigoso da nova crença. E isto é importante. Isso aqui é história, queridos irmãos, tá certo? Quando a gente observa aqui sobre a religião oficial do império, a gente vai ver aqui, já concluindo essa aula aqui, queridos, as perseguições acabaram por fortalecer o cristianismo. Ou seja, os cristãos uniram-se, aceitando o martírio sem excitação, na certeza da salvação eterna, e o seu exemplo faziam novos e numerosos adeptos, especialmente numa época de crise e de falência dos poderes políticos, devido a uma forte crise moral. Aquela sequência de crise política e econômica, mais do que isso, queridos, o cristianismo era uma única opção do consolo espiritual, também material, para a grande massa de miseráveis que
que o Império Romano produzia. Da mesma forma, a mensagem de igualdade e pacifismo, pegando o caráter do Império e a própria escravidão, contribuiu para que a desagregação das bases sociais e política e que se assim assentava o Império. Queridos, o crescimento de número de cristãos, de como a excelência da organização cristã tornou-se as perseguições cada vez mais difíceis. Então, a partir do século III, o momento em que se iniciou a crise do Império, aumentou significativamente o número de despossuídos, juntamente que essa camada que teria o cristianismo a única perspectiva de consolo espiritual. Então, a última perseguição foi decretada pelo imperador Domiciano na segunda metade do século, e nesse momento o império já não conseguia mais manter a postura repressiva sobre uma parcela cada vez mais insignificativa da população, tanto que no início do século IV, em 313, o imperador Constantino ele publicaria o título de Milão, concedendo então a liberdade de culto aos cristãos. E quanto mais a crise do império ele agravava, mais as suas próprias estruturas administrativas deterioravam. Ou seja, o imperador Deodócio, por meio do Dito de Tessalônica, em 309, tornou-se o cristianismo uma religião oficial do império. Com este ato, ele buscava então não apenas exercer o controle sobre a crença cristã, mas dando então ao cristianismo um caráter oficial, também utilizar a estrutura da igreja como instrumento organizativo do império. Como a invasão dos povos germânicos, que já acontecia na forma pacífica, a igreja se tornaria então como um estado dentro do outro estado. Então a igreja, ela sempre vai ser soberana, abaixo de Deus, abaixo de Cristo, claro, a igreja ela é soberana, e quanto mais a igreja sofre, quanto mais a igreja é perseguida, mais ela progride espiritualmente. Assim como no começo, assim como mais crentes morriam, mais cresciam os números de crentes, eles aumentavam. E a igreja, ela está aqui porque nós somos peregrinos em terra estranha. Queridos, fico com essa aula aqui muito resumida e até a próxima aula, se Deus nos permitir. E vai um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.